os democratas vão ter que lidar com esse grupo. Eu não gosto da ideia de usarem o nome democrata. Eu acho que nós, como Partido Democrata, deveríamos lutar contra isso e dizer: você não deveria usar a palavra democrata no seu nome e no seu título. Isso somos nós, não são vocês. Os democratas vão ter que. Senhoras e senhores, precisamos falar sobre o Partido Democrata mais uma vez, porque a guerra civil começou silenciosamente. Não deveria dizer, acho que não, nem deveria dizer silenciosamente, pois há cada vez mais autoridades democratas, como vimos no primeiro trecho. Tem havido cada vez mais pessoas que vieram a público e simplesmente disseram isso. Precisamos nos separar desse pessoal. E aquele primeiro vídeo era de um representante democrata. Eu não sei como pronunciar o sobrenome dele, mas o primeiro nome era Tom, que acabou de dizer isso, certo? Então, isso vai ficar bem interessante. Porque eu admito, vou ser o primeiro a admitir. No começo, sabe, eu achava que o Partido Democrata estava completamente acabado. Os comunistas tinham tomado conta do partido totalmente e não havia nada que pudesse ser feito a respeito. Mas agora, talvez, só talvez, eles possam eventualmente recuperar o partido deles. Vamos ver. Mas vamos entrar um pouco nisso porque, como eu disse, cada vez mais autoridades democratas estão dizendo em voz alta aquilo que antes era dito em segredo. De Nova Jersey, deputado, qual é a sua resposta geral ao que acabamos de ouvir do Sheikh Siddiq? Bem, a primeira coisa parece bastante clara. E você perguntou, você faz parte do Partido Democrata? Parece que ele estava fazendo de tudo para evitar responder essa pergunta. E até o ponto que alguns levantaram, eu acho que os socialistas estão apenas usando os democratas como um veículo neste momento. E ele pareceu confirmar isso. Essa é a minha maior preocupação. E acho que o ponto é que socialistas não são democratas. Eles não querem ver o sucesso do Partido Democrata e atacaram nossa liderança, como você citou, Jake, certo? Quero dizer, algumas das posições, muitas delas, estão longe do que acreditamos, certo? Quero dizer, sem polícia, sem fronteiras, sem prisões. Esse tipo de retórica claramente pertence ao Partido Socialista, não ao Partido Democrata. Tudo bem, é a opinião deles. Mas qual é a sua resposta para o outro ponto que ele levantou, que foi que, sabe, eles estão tentando defender políticas mais populares do que as que foram implementadas pelo Partido Democrata? Creche universal em Nova York, por exemplo, aumento do salário mínimo. Falando em creche universal, Mamãe Doni começou esse, serviço de creche, eu acho, onde você pode levar seus filhos a um dos vários parques na cidade de Nova York e simplesmente deixá-los lá. Por até, acho que 4 horas ou algo assim, com um funcionário do governo, eles cuidam dos seus filhos pra você. E eu fiquei tipo... Isso nem parece certo. Só num parque com alguém que eu realmente não conheço. Claro, eles podem estar no governo, mas... isso só soa suspeito. Sabe, o que vocês estão fazendo? O que você está fazendo? Sabe, mas eu não sei. Vocês me avisem. Aqui está James Carville também. Dá uma olhada. Senhor Valade, o New York Times noticiou... Tenho a citação aqui, já chego nela. Ela é contra e descartou todas as opiniões dela. Ela atacou relacionamentos interraciais e a bandeira americana. Moça, eu não estou no mesmo partido que você. Me desculpe. Eu simplesmente não estou. E eu realmente acho que está na hora dos democratas falarem em cisão. Eu realmente acho. E todo mundo sempre disse, não, nós somos uma coalizão, somos uma frente ampla. E tem algumas coisas com as quais eu simplesmente não consigo estar no mesmo espaço político. E a gente fala sobre como a madame acertou 3 de 3 ontem à noite em Manhattan. Chamam de corredor da comédia, tudo bem. A aposta do pacote de serviço do Jason Crow é 10 de 11. Você nem saberia que Jason Crow existe. Ok, você não saberia. Você não saberia o quão ruim o Sandberg é. Você não saberia. E eu quero ser muito específico. Eu entendo a imprensa livre por estar aqui, porque se eles tivessem indicado David Duke ou alguém assim, a gente estaria do mesmo jeito. Eu entendo tudo isso. Até certo ponto, eu entendo o Times porque eles são o New York Times. Então eles têm que cobrir.
Eles são o jornal local. Mas a ideia de que devemos negligenciar todo o resto que está acontecendo, todas essas primárias, os candidatos que o Jason recrutou e os grandes sucessos que tivemos, e declarar que o partido agora está sob o controle dos socialistas democráticos da cidade de Nova York é insano. Mas entenda, essas pessoas não gostam dos democratas. Eles não só não são democratas, eles desejam o mal aos democratas. Então diga a parte que ninguém fala em voz alta. Quero dizer, de todo lado, você tem John Fetterman, você tem Hakeem Jeffries. Quero dizer, e por aí vai. E você também tem o Third Way, que é um grupo... Na verdade, vou deixar que ele mesmo conte para você, porque isso é realmente muito interessante. Porque agora estamos falando sobre gastar dinheiro para, você sabe, ir contra esses comunistas, e isso partindo de um democrata. Então, os democratas estão gastando dinheiro para lutar contra os chamados outros democratas. Isso está ficando bem interessante. Dá uma olhada. Republicanos concorrendo contra socialistas democratas encontraram um aliado inesperado: democratas. O think tank democrata centrista Third Way prometeu 15 milhões de dólares para desacreditar o movimento DSA entre agora e 2028. Jonathan Cowan, presidente do Third Way, está aqui conosco. Obrigada pela presença. Então, você disse ao New York Times que isso inclui candidatos como Abdul El-Sayed, que não fazem parte do DSA. Ele venceu a primária de Michigan ontem à noite. Eu nem sei mais que dia é hoje. Isso quer dizer que é só uma campanha contra a ala mais progressista do seu partido? De jeito nenhum. Olha, o nosso ponto principal é esse, e nós somos uma organização democrata centrista. A DSA e sua plataforma são malucas, radicais ao extremo e vão causar um grande dano aos democratas em todas as esferas, desde a Casa Branca em 2028 até a Câmara e o Senado. Essas são ideias malucas que ninguém apoia. São anti-americanas, profundamente iliberais e extremamente impopulares. Mas você preferiria ter alguns desses candidatos da DSA na Câmara e no Senado para dar um voto extra aos democratas? Ou preferiria que essa pessoa fosse republicana? Somos uma organização democrata centrista e defendemos conter Trump e o MAGA, o que exige maiorias na Câmara e no Senado. Mas nós não acreditamos que a DSA e suas ideias sejam boas para os democratas a longo prazo. Acreditamos que, se os democratas se aproximarem da DSA, fizerem parte da DSA, aceitarem o apoio da DSA, isso acabará tornando impossível vencer a Casa Branca e prejudicará as maiorias democratas a longo prazo. Acha que deveria ter lançado a campanha antes das primárias? Ótima pergunta. Eu gostaria de ter feito isso. Com certeza gostaria de ter feito isso. Mas veja, o Third Way é uma organização que enfrentou Bernie Sanders em 2016 e 2020 nas primárias democratas. Fomos a principal organização externa contra Bernie Sanders e ajudamos a derrotá-lo 2 vezes. Essa luta não é nova para nós. Já conversou com eles sobre como todos podem conviver bem nessa frente ampla? Nunca conversei com eles. Acho que a DSA não quer trabalhar comigo. Não, eles não têm. Eles não têm. Acho que eles deixaram isso completamente claro. Essas pessoas são malucas. Cara, isso é... Sabe? Isso é quase melhor do que... Bom, eu não deveria dizer quase. Isso é melhor do que reality show. Que na verdade nem é realidade. Mas você sabe, é assim que eles chamam, sabe? Reality show. Quero mostrar isso aí na sua tela. Democratas moderados se preparam para a guerra contra uma esquerda em ascensão. Sim, agora estão saindo artigos sobre tudo isso. Artigos inteiros. Sobre a guerra civil dos democratas. Sim. Coisa absolutamente insana, insana mesmo. Então, como eu disse antes, isso vai ser interessante de assistir. Quem vai sair por cima? Sabe, eu tenho mudado de opinião. Eu provavelmente ainda vou ficar mudando de opinião, porque, sabe, eu sei que disse que quem vencesse as primárias de Michigan iria controlar o partido. E eu realmente acho que os comunistas estão no controle do partido neste momento. Estão sim neste momento. Mas eu realmente acho que depois das eleições de meio de mandato,
quando esse pessoal levar uma surra, certo, eleitoralmente, claro, isso vai mudar. Se as coisas continuarem nessa trajetória, onde você tem democratas que dizem sim, nós não vamos nos envolver com esse pessoal. O que eu realmente espero. Espero que piore quando eles perderem, porque vão ficar irritados. Tipo, vocês fizeram a gente perder. Sabe, especialmente a vaga de Michigan, por exemplo, que é uma vaga democrata e deveria... Bom, eu não quero que seja, mas deveria continuar sendo uma vaga democrata. Mas porque os comunistas venceram as primárias, é bem provável que possa virar republicana. E quando isso acontecer, aí você está numa situação ruim. Se você fizer parte dos comunistas, vai ser interessante ver isso. Não acho que eles recuem, mesmo se a cúpula do Partido Democrata disser que vocês estão nos fazendo perder eleições. Eles vão falar umas bobagens sem sentido, mas é isso aí. Entrem nos comentários. Me digam o que vocês pensam e suas opiniões. Como sempre, fiquem seguros aí fora. Paz e amor. Tô indo nessa!